Obrigado, Vitor. Obrigado, Cadu. Bom dia a todos. Prazer participar aqui com vocês e, novamente, dar um pouquinho da visão de como é que a gente está. Obviamente, é um acaso e um plano que tem muitos detalhes, não é um plano simples, a gente sabe. Então, quem está acompanhando a história já há algum tempo tem acompanhado tudo que foi feito desde o iniciozinho da recuperação. Então, é sempre bom dar uma perspectiva de onde é que a gente está, o que está imaginando daqui para frente, tá? Acho que vale a pena lembrar, né, Vitor, muito mais para que todo mundo se posicione, se localize em onde a gente está na execução da nossa história, exatamente o que foi feito e qual é a fase na qual nós estamos agora para poder completar isso que a gente chama da virada de transformação da companhia, é ter um modelo novo de companhia a partir do ano que vem. Vocês lembram, aqui, sem entrar em muitos detalhes, que esse plano começou a ser executado em 2019, finalzinho de 2019, começo de 2020, porque o plano original de recuperação era um plano, basicamente um plano de curtíssimo prazo para poder fazer com que a governança da empresa mudasse e ela não tivesse a sua pressão de caixa lá inviabilizando a empresa no final de 2017. Mas aí, a partir de 2019, com um conselho novo, nós criamos uma visão de o que olhar para frente, para o que olhar para frente em relação aos ativos da companhia, dado que se ela continuasse a fazer exatamente o que vinha fazendo, certamente a equação não poderia ser diferente para frente, e foi daí que nós tomamos a decisão de fazer o foco na fibra, de fazer as vendas de ativos, em particular, principalmente a venda de ativo móvel, e depois o modelo de separação estrutural, que acabaram virando as grandes bases do nosso plano, que foi apresentado até mesmo em AGC, uma Assembleia Geral de Credores, ao final de 2020. Então, se a gente pudesse, talvez aqui, quais foram os grandes componentes desse plano que estão sendo executados, um deles era foco na fibra para poder voltar a crescer. Sem um foco na fibra, você não tinha capacidade de sustentar a receita no longo prazo. A venda da móvel para poder fazer um processo de desalavancagem, uma redução da dívida e trazer recursos para a companhia que, de outra maneira, demorariam muito para vir do ponto de vista operacional. E, finalmente, a segregação, a separação estrutural, a segregação da parte de infraestrutura, para permitir a continuidade do investimento de longo prazo na fibra, que é um investimento de um volume bastante grande, ainda por um tempo razoável, até que a gente consiga chegar a uma penetração grande de casas passadas em relação ao total disponível, viável, de possíveis casas passadas que hoje existem no país, que ainda não tem fibra, e, ao mesmo tempo, fazer um processo de destravamento de valor dessa parte de infraestrutura que normalmente acaba tradando a múltiplos muito maiores do que os múltiplos de uma empresa integrada de telecom. Então, esses componentes vários, eles eram os componentes principais, e aí eles, obviamente, tinham que vir acompanhado de dois outros componentes que nós trouxemos para a mesa, um deles sendo executado em plena força, em plena intensidade nesse momento, já desde o ano passado, que é o componente de redução de custos da companhia. A gente precisa simplificar a companhia, ela precisa ser uma companhia muito mais simples, muito mais ágil, sem o histórico do legado da companhia de telecom integrada, grande, nacional, e a resolução, o equacionamento da concessão de telefonia fixa, que durante muito tempo, obviamente, foi o principal negócio da companhia, passou por um processo muito acelerado de redução de receitas, que começou já na época do plano de recuperação. Ainda havia, naquela época do plano, alguma expectativa original, né, em 2016, 2017, alguma expectativa de que essa queda pudesse acontecer talvez de maneira mais controlada, mas até por uma questão estrutural, não tem nada a ver com o desempenho da companhia. O mercado de telefonia fixa, de cobre, de receita legada, digamos assim, acabou se desacelerando e declinando muito rapidamente. Então, o que a gente acabou vendo foi um cenário que precisa de um equacionamento, seja do ponto de vista operacional, e esse a gente está fazendo consolidação de operações de centrais e redução de centrais antigas e substituição de tecnologia sempre que possível por cobre, ou até mesmo por tecnologia sem fio, mas também de uma equação, de um equacionamento do ponto de vista regulatório. Isso se dá de duas maneiras, uma delas que já estava prevista lá na Lei Geral em 2019, embora esteja demorando bastante para acontecer, infelizmente, que é a migração da concessão para a autorização, que com isso traz uma redução das obrigações, algumas obrigações que, por incrível que pareça, são completamente anacrônicas, não fazem nenhum sentido, mas ainda existem. Então, manutenção de telefones públicos que ninguém usa, instalação em áreas que já são plenamente cobertas
por outras alternativas, seja de banda larga, seja de telefonia móvel e assim por diante. E, finalmente, a arbitragem que nós ingressamos contra a Anatel para poder reestabelecer o equilíbrio da concessão ao longo da sua vida mais recente, que, obviamente, visa fazer com que a gente possa não só migrar da concessão para autorização sem nenhum custo, mas ainda recuperar algum pedaço do equilíbrio que deixou de existir na concessão ao longo dos últimos 10 anos, principalmente para que isso possa também compensar um pouco de despesas futuras da companhia com o poder público, em particular com a própria agência, no caso das multas, que, de novo, são multas que a gente acha que não fazem o menor sentido de passado, mas é o passado, então precisam ser um pouco compensadas. E aí, com isso, a gente passa a ter uma companhia nova. Obviamente que para que isso tudo aconteça, nós temos que completar essa trajetória, esse percurso até o começo do ano que vem, até o primeiro trimestre do ano que vem. Então, obviamente aqui tempos aproximados, mas no segundo trimestre do ano que vem, a expectativa é começar com um modelo já completamente novo. Lembrando que nós vamos ter tanto o fechamento da móvel, onde imediatamente passa a existir uma transição de responsabilidade dos resultados da operação móvel para os 3 compradores. Então, a gente faz a passagem de bastão, digamos assim, e recebe, obviamente, o caixa dessa operação, o principal caixa dessa operação. Tem um pedacinho pequeno que é comum em operações de M&A que acaba ficando retido em escrow, mas a gente recebe 90% do caixa da operação. E, a partir daí, passa a operar num modelo de TSA, que é um modelo de serviços de suporte para a transição, onde nós prestamos alguns serviços para eles, mas somos remunerados por isso. Então, é quase como se virasse uma operação completamente dissociada da companhia, que entra a praticamente neutra. Ao mesmo tempo, o fechamento da operação com a Vital, que já está assinado também, e que, a partir de janeiro de 2022, que essa é um pouquinho diferente da transação móvel, a transação móvel ela efetivamente só começa a produzir resultado a partir do seu fechamento. No caso da operação de infraestrutura, a partir de janeiro de 2022, ela já passa a produzir os resultados, porque ela foi desenhada num modelo que a gente chama de lockbox, ou seja, independente da data de closing da operação, já no começo de janeiro, todo o resultado gerado da operação passa a ser atribuído ao controlador, seja do ponto de vista de caixa, geração de caixa, seja do ponto de vista de consumo, de investimento. Então, com isso, a gente tem uma previsibilidade maior do que vai acontecer do ponto de vista da operação. Agora, fechando essas duas operações, o que resta para a companhia, do ponto de vista de importância, de foco? Eu diria que, assim, de maneira hiper simplificada, são os focos que eu comentei de continuar a fazer com que a fibra cresça, que o plano de negócio principal de crescimento de receita, de substituição da receita legada continue acontecendo. A gente sabe que a receita legada vai continuar a cair, e aí essa é a razão toda desse plano, porque se não fosse a queda da receita legada na velocidade tão dramática que aconteceu, certamente a situação da companhia seria diferente, mas são 10 bilhões de reais de receita legada que existiam em 2018, 2017, 2018, que passam a ser, esse ano, um pouco mais de 3, o ano que vem já caem para o nível de 2 e assim por diante. Então, a gente tem aí perda de 7, 8 bilhões de receita em 3, 4 anos. É muita coisa para uma companhia. Então, é por isso a necessidade da reinvenção para a fibra. Então, obviamente, o crescimento da fibra é o ponto principal da execução do plano, passadas, obviamente, o fechamento das operações. Aí a gente tem, em paralelo com isso, todo o esforço de redução de custos, que é um esforço bastante intenso de redução de custos para levar o custo da companhia para outro patamar. E, finalmente, toda a dinâmica da concessão. Em volta de tudo isso tem a equação financeira da companhia, né? Então, eu falei muito mais da visão de estratégia, de como é que a gente se posiciona, que modelo está sendo utilizado, quais são as alavancas utilizadas para fazer o modelo funcionar. E aí, ao redor de tudo isso, tem a equação financeira, seja de consumo de caixa, seja de geração de caixa, seja de estrutura de capital da companhia e dívida. Obviamente que todo esse plano foi feito para evitar que você tivesse uma companhia que não tivesse condição de continuar. Na sequência, ele foi feito um plano também que envolvia alguns pedaços de reestruturação de dívida, pequenos, mas existia algum pedaço de reestruturação de dívida. Foi feito um processo também muito grande de captações para poder passar por esse período de consumo de caixa, que ainda existe, tá? Até 2022, início de 2023, 2022 é um ano ainda de consumo de caixa, e já se sabia isso desde o início do plano, que é um momento em que a gente ainda está crescendo a fibra e repondo a receita legada que está indo embora,
enquanto está diminuindo a companhia. Então, foi feito um processo de funding. Esse processo de funding tem como componentes principais um bonde que foi emitido em 2026, que era um bonde que foi usado originalmente lá no finalzinho de 2019 para dar sustentação para a companhia enquanto ela ainda não fazia suas vendas de ativos, e mais dois empréstimos ponte, mais duas operações ponte, uma ligada à transação de infraestrutura e uma ligada à venda da móvel. Então, esses são os 3 grandes blocos de financiamento que nós fizemos ao longo dos últimos 2 anos. E, obviamente, esses blocos de financiamento, se concluindo o fechamento das operações, eles são liquidados. Além disso, obviamente, aí a gente tem as liquidações de dívida que vão acontecer com os fechamentos das operações, em particular a operação do BNDES e algum repagamento de bancos e ICAs. Isso depende do excesso de liquidez que vai ser gerado. O plano já previu que a gente liquidaria com desconto bancos e ICAs até um determinado limite de excesso de liquidez que a companhia tenha, justamente para não fazer com que a gente consuma 100% dos proceeds de vendas de ativos para liquidar simplesmente operações de dívida, porque senão, obviamente, a companhia passa a não ter uma sustentabilidade, uma visão de caixa para investir, para continuar a operar até o seu equilíbrio de geração de caixa. Então, isso, obviamente, também está planejado. A expectativa é que, fazendo isso, a gente, obviamente, tenha uma diminuição significativa aí desses componentes de dívida, ainda permaneça com o componente de dívida de bonds de 25. Esses são o principal instrumento de dívida da companhia futura, que no plano ele tem uma possibilidade de renegociação futura, uma vez que a companhia deve estar num outro patamar de geração de resultado, de sustentabilidade de caixa, de visão de risco, e também ainda um pedaço de bancos e CIs para liquidar, mais um pedacinho de dívida geral. Então, a visão é uma visão de fazer isso no tempo. Obviamente que aqui entra, talvez para terminar o meu comentário, um último componente que a gente também ressaltou bastante durante o plano, que é o componente de valorização da nossa participação na Vital, que é a empresa de infraestrutura. Se nós olhássemos só o plano isolado de capacidade de geração de caixa operacional da companhia ao longo dos próximos 3, 4 anos, é óbvio que ele não é suficiente para você endereçar a visão de renegociação de bonds, a visão de dívida futura. No entanto, a nossa crença é que, ao fazer com que a nossa participação de equity na Vital se valorize bastante ao longo dos próximos 3 anos, a expectativa é que só na Vital a gente tenha uma capacidade aí de ter uma posição de equity maior do que 20 bilhões de reais, ela, sem dúvida nenhuma, deveria ser usada para poder desalavancar a companhia no futuro e aí trazer a companhia para níveis mais normais de operação do ponto de vista de capacidade de pagamento de dívida financeira. Então, essa é a equação que está sendo executada. Tem muita coisa para fazer. Nós estamos confiantes no fechamento das operações. É óbvio que tem, como todo processo que você não controla 100%, a gente tem uma margenzinha de manobra de timing, que é a que está sendo consumida agora, até o primeiro trimestre do ano que vem, mas a gente ainda espera a possibilidade de fechar as 2 operações no primeiro trimestre do ano que vem. E aí, se você, certamente na sequência, imagino que vocês vão perguntar qual é o status dessas transações, a gente pode falar um pouquinho sobre isso, mas a expectativa muito, muito firme é de fechamento dessas 2 operações, e aí, para que no ano que vem a gente possa, então, começar com esse modelo novo. É um caso que depende de muitos fatores, sem dúvida nenhuma. A gente já sabia disso, até porque, como era um caso muito complexo, ele precisava mesmo ter muitos fatores para poder voltar a fazer sentido do ponto de vista de empresa operacional. Ele tem sido executado, apesar dos desafios todos que acontecem ao longo do caminho, que fazem com que nós tenhamos que reorientar algumas das decisões, então, como gerenciar toda a dívida financeira, como gerenciar as necessidades de recursos, principalmente pelos últimos 2 anos, que acabaram tendo, eu diria, talvez 2 impactos importantes nesse sentido. Um deles foi o impacto de pandemia. A pandemia acabou trazendo algum impacto, sim, principalmente de receita esperada para esse período antes do fechamento das operações, não depois, mas antes do fechamento das operações. Então, a gente teve um impacto de redução de receita de móvel, principalmente esperada ao longo desse período, que acaba impactando a posição de caixa da companhia, e, obviamente, o impacto de efeito inflacionário e câmbio. São os outros 2 impactos que a gente está trazendo para dentro do plano para poder reequilibrar o plano para frente. Do ponto de vista de câmbio, vamos lembrar que a gente tem não só o efeito de câmbio
nas nossas compras, mas também o efeito de câmbio nos cupons de dívida dolarizada. E, finalmente, o impacto inflacionário, que esse a gente tem conseguido compensar de maneira até bastante intensa do ponto de vista operacional, mas caso ele não tivesse sido compensado, caso não tivesse tido um incremento tão grande do ponto de vista inflacionário, nós teríamos conseguido reduzir nossos custos ainda mais. Então, não é que nós não tenhamos conseguido reduzir os custos por conta de impacto inflacionário, a gente reduziu, mas essa redução poderia ser muito maior. Então, na soma, no líquido dos processos, a gente tem sim um impacto também vindo de pressão inflacionária. Mas essa é a equação que a companhia está gerenciando. Obviamente, fechamento de operações, execução da operação de crescimento, execução da operação de redução de custos e execução do equacionamento da concessão são os grandes pilares de execução que a companhia tem para frente, nos quais ela está se focando agora. Né? Talvez ótimo